Bom dia, mais uma vez estamos aqui com Comece Bem o Seu Dia, a paz do Senhor para você, para a tua casa, para o teu trabalho. Como a gente sempre gosta de lembrar, de segunda a sexta, temos esse devocional às 7 horas da manhã pelo nosso canal do YouTube, Igreja para Sempre. Você pode estar assistindo outro horário, claro, até outro dia. A palavra de Deus é atemporal, você pode voltar e assistir as palavras anteriores, mas o importante é que elas vão abençoar a sua vida, vão empoderar você, vão santificar você, vão trazer sabedoria para você. E o tema do que eu quero falar hoje é: dê mais valor às ações que você vê do que aos sentimentos que você tem. Está na Bíblia, hein? Calma aí, ó. Vou repetir. Dê mais valor às ações que você vê do que aos sentimentos que você tem. Sabe aonde que eu aprendi isso? Provérbios 27:6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Lembra como que Judas mostrou para aqueles que estavam perseguindo Jesus quem era Jesus? Com um beijo. Mas aquele não era um beijo verdadeiro. Talvez você seja uma pessoa até machucada por alguém que feriu você, por alguém que foi desleal com você. É interessante que quando Samuel, né, a gente já falou sobre alguns textos da vida de Samuel, de Saul, de Davi, profeta Samuel. Quando Samuel ele é chamado a ordenar o novo rei de Israel, que até então era Saul, e a partir daquele momento seria Davi, mas teria toda uma trajetória ainda. Samuel ele olha para a aparência dos filhos de Jessé. E ao olhar para a aparência, Deus dá uma palavra para ele: Samuel, você vê como todos os outros veem, mas eu vejo a essência. Muitas vezes nós temos situações complicadas na nossa vida por falta de discernimento espiritual, por falta de conhecer as Escrituras, ou até mesmo por sairmos, né, ainda que sem maldade, mas confiando em todo mundo, acreditando que todo mundo é honesto. Uma vez eu fui fazer um comentário com uma pessoa a respeito de uma situação, e eu falei assim: mas eu não faria isso. Aí essa pessoa, já bem mais experiente, com muito mais tempo de ministério do que eu, com muito mais realizações, e óbvio, né, com muito mais também experiências negativas, ele disse assim: mas você não pode basear as atitudes dos outros pela sua atitude. Cada um de nós somos individuais. Eu falei: puxa vida, pior que você está certo. Isso serve para os dois lados, né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. E muitas vezes nós nos perdemos, né? Eu não vou dizer nos perdemos, eu acho que não ficaria bem, mas a gente acaba entrando em situações complicadas porque faltou para a gente esse discernimento espiritual, essa maturidade. É muito fácil, quando a gente tem uma afinidade com alguém, aquele alguém acabar fazendo das suas palavras, que é o que Provérbios 27:6 fala, ele acaba tendo mais força até de nos enganar. Por quê? Por causa das palavras ali do ambiente. Mas aí é que está, o que Deus quer te ensinar hoje, e me ensinou. Às vezes nós damos mais valor para a palavra que nos agrada do que para os sinais que a pessoa dá. Escute isso que eu estou te falando. O devocional de hoje quer mexer com essa área da nossa vida. Às vezes, você está vendo o sinal de um filho que não está legal na escola, que não está legal com as amizades, que não está legal com Deus, ou que não está legal dentro de casa. Mas por amor, pela palavra dele, porque ele é muito carinhoso, você acaba ignorando os sinais que ele está dando. Agora, não que seja só com filho isso, pode ser com um colaborador na sua empresa, um gerente, né? Uma posição de confiança, pode ser na igreja também, alguém que serve com você no ministério, seu líder, um pastor, não sei, mas em qualquer área da nossa vida,
nós temos que ter um cuidado muito grande em ver as ações da pessoa paralelo às palavras dela. A Bíblia diz assim, que o próprio Deus, ele disse assim: o meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Olha que coisa forte, Deus dizendo isso. O meu povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele, está longe de mim. Ou seja, não é difícil palavras agradáveis, palatáveis à nossa alma, aos nossos ouvidos. Mas elas têm que estarem acompanhadas com as ações. Não adianta, o próprio Deus fala: olha, você pode me amar à vontade, mas se você não me obedece, eu não entendo que você me ama. Jesus disse isso. Não basta só me amar, mas tem que fazer aquilo que eu mando. Então hoje, muitas vezes, a gente pode se perder olhando muito a aparência, olhando muito a palavra, o elogio, né, a concordância, e muitas vezes tudo isso pode ser um plano arquitetado de interesses egoístas, mesquinhos, como a gente fala, né, aquela famosa pessoa falsa. E o que a Bíblia está dizendo? Às vezes, quem fere por amor mostra lealdade. O que significa isso, apóstolo? Aquele que te fala uma verdade, aquele que te confronta, não afronta. Afrontar é disputar. Confrontar é alinhar. O fato de eu confrontar meus filhos não significa afrontá-los. O fato de eu confrontar a minha equipe não significa afrontá-los. O fato da minha esposa me confrontar ou um líder me confrontar, isso não significa afronta. Afronta é a disputa por um poder, por um espaço, por uma causa, por uma propriedade, por um ego. Aí é uma afronta. Agora o confronto não. Porque quando o confronto ele é com amor, ele é com honra, ele é com carinho, mesmo que seja duro a conversa, não é uma coisa que vem de uma raiz de maldade, de interesses mesquinhos, escusos, de jeito nenhum. Então, muitas vezes, cuidado em você não estar valorizando aquele que te fala a verdade, aquele que muitas vezes até te joga um balde de água fria. Sim, de repente você tem uma ideia e esse amigo tem uma experiência, ou pelo menos ele já leu em algum lugar, e ele, com desejo de te ajudar, ele, olha, eu acho que você deveria rever isso, não é tão simples assim. E muitas vezes aquele que diz: não, é isso aí, enfia a cara, Deus é contigo, vai para cima e tal, ele não está nem aí se vai dar certo, se vai dar errado. Ele quer falar bonito para você, ele quer agradar seus ouvidos, ele quer ser aceito muitas vezes. Eu sei que é ruim isso, mas acontece. Então, às vezes, a gente se deixa levar por palavras bonitas e elogios falsos. Você já conheceu alguém ou conhece alguém assim? Eu conheço. Eu estou me lembrando aqui de pessoas que falavam muito bonito, mas que as suas atitudes se revelaram completamente contrárias. É muito ruim. Então, olha, deixamos, a frase que eu escrevi, olha, deixamos os que nos beijam ficar perto e colocamos para fora aqueles que nos ferem por lealdade. Eu vou repetir porque vale a pena. Muitas vezes deixamos os que nos beijam ficar perto e colocamos para fora da nossa vida, né, claro, aqueles que nos ferem pela lealdade. Então, que tipo de pessoa você quer do teu lado? Alguém que só fala o que você gosta? Ok, eu também gosto de gente que só fala o que eu gosto, mas essas não te ajudam muito. O pai e uma mãe, muitas vezes, são mal compreendidos pelo filho. Por quê? Porque eles falam, mas eles falam porque amam.
E muitas vezes o filho até se sente ferido, e às vezes até a palavra pode ferir mesmo. Mas o desejo é ser leal, é cuidar, é proteger, é prevenir, entendeu? São situações aí que envolvem. Por exemplo, Jesus, ele fala coisas duras para nós. Olha, se um olho te faz pecar, arranca-o. É claro que você não vai sair tirando o seu olho, mas é uma linguagem forte, é uma linguagem radical, é uma linguagem intensa. Mas ele está falando a verdade, ele está falando algo muito sério. Quando ele disse para Pedro assim: Pedro, vamos voltar um pouquinho a fita. Jesus disse que iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro chega para ele e diz: para de falar essas coisas, você não vai morrer, eu vou te ajudar, eu estou contigo, eu morro no teu lugar. Aí o que Jesus diz? Pedro, Satanás está te cirandando, Satanás está jogando pesado contra você, eu tenho rogado ao Pai para que você seja guardado, mas você tem que contribuir também, você tem que ajudar, você tem que vigiar. Jesus foi duro demais. Jesus falou para ele: Pedro, você está possesso de demônios. Mas Jesus o amava. Jesus queria o seu bem. Agora Judas traiu Jesus com um beijo. Fica aí essa reflexão para hoje. Cresça, amadureça, compartilhe essa palavra, ouça de novo, dá um bom dia aí, faz um pedido de oração, envia para um amigo, pode ter certeza. Vamos ler de novo o tema? Dê mais valor às ações que você vê do que aos sentimentos que você tem. Isso aí pode te enganar e te levar para uma situação muito complicada. Que Deus te abençoe e até o próximo. Comece bem o seu dia.